Para 10 horas da manhã, em ponto. Ótima manhã de quarta-feira para todos nós. Hora de especialistas CNN. Além das sanções políticas, econômicas, as empresas também têm adotado medidas contra a Rússia em resposta aos ataques na Ucrânia. Entre essas medidas e entre essas empresas que estão adotando sanções, estão, por exemplo, gigantes da área da tecnologia. A gente vai conversar agora com a especialista da CNN em tecnologia, a Patrícia Travassos. Tudo bem, Patrícia? Bom dia, hein? Bom dia, Colombo. Tudo bem? Tudo jóia. Patrícia, empresas que estão tomando essas medidas já foram anunciadas. Quais são elas? Qual é o nível de relevância que elas têm no mercado internacional e que impacto o que elas estão anunciando pode ter nesse ambiente que nós estamos vivendo? Pois é, você sabe que a gente fica acompanhando a programação e vê imagens impressionantes dessa destruição na Ucrânia, mas eu queria abordar hoje essa gravidade de um outro campo de batalhas que é invisível aos olhos, mas que também tem gerado prejuízos que são incalculáveis, né? Esse é um elemento novo em relação aos conflitos anteriores que o mundo acompanha, e olha só as diferenças. Nos conflitos que aconteceram nas últimas 2 ou 3 décadas, a gente vinha tendo acesso ao registro de imagens que era possível acompanhar ao vivo bombardeios, mas hoje a proliferação de câmeras de segurança e dos próprios celulares na era das redes sociais traz esse outro componente, a reação popular no mundo todo e em tempo real. Então é possível a gente sentir os efeitos de cada ataque instantaneamente, provocando posicionamentos estrangeiros mais embasados e influenciados também pela opinião pública. E aí que começa a guerra de narrativas. De um lado, a gente viu o governo Putin tentando vetar informações, impondo censuras, até punição contra quem chamasse esse conflito de guerra. Mas, do outro lado, como você já falou, o mundo todo passou a impor sanções que também têm um peso inédito numa sociedade que está hiperconectada. Então, nenhum país hoje, exceto a China, teria autonomia para proteger a população dos efeitos das restrições de serviços digitais, que, afinal de contas, são oferecidos de diversas origens. Então, nos últimos dias, a gente viu centenas de empresas e marcas anunciando bloqueios e, de novo, pressionadas pelos consumidores. Só para citar algumas, o Twitter, o Facebook, Instagram, TikTok, empresas de streaming, empresas de tecnologia que impactam não só a venda, como a manutenção de produtos e serviços, tudo isso afetando o dia a dia da população e, muitas vezes, serviços essenciais como o financeiro, por exemplo, cartões de crédito, sistemas digitais de pagamento, não apenas indispondo, né, ou tirando a disponibilidade desses recursos, mas também afetando a integridade dos dados. Isso é capaz, Colombo, de criar um caos popular e, sem dúvida, mobilizar a opinião pública para pressionar o fim do conflito. Então, se a gente parar para pensar hoje, não se trata mais de apenas o número de homens nos exércitos militares para a gente medir o poderio de um país ou de outro. Muito além do armamento militar, as armas digitais podem ser disparadas de territórios que extrapolam fronteiras físicas, são mais ágeis e mais baratos. Eu conversei com o Fábio Assolini, ele é analista sênior de segurança da Kaspersky, e os cyberataques hoje podem tornar indisponíveis serviços que são essenciais, como a distribuição de energia elétrica, água, internet, telefonia, afetando mesmo os sistemas que são muito críticos. Isso é feito de forma inteligente em ataques que são cada vez mais sofisticados. Então, olha só, se antes a gente imaginava hackers como indivíduos encapuzados, vestidos de preto, escondidos em garagens, hoje, os ataques cibernéticos são coordenados até por inteligência artificial. Então, eles têm sido muito mais bem-sucedidos. E a expectativa é que, com o avanço das tecnologias, esse seja um campo minado mesmo. A computação quântica, por exemplo, pode potencializar a capacidade de quebrar códigos criptografados, o que hoje levaria anos para apenas poucas horas. Então, a gente quebraria códigos criptografados em muito menos tempo do que isso pode ser feito hoje. Quem me explicou isso foi o Wellington Menegasso, ele é especialista em proteção de dados e segurança cibernética. E ele me trouxe ainda uma outra observação bem interessante. Os ataques cibernéticos, eles podem desestabilizar um país por meio de pequenas ações contínuas
que surgem das mais diversas vias digitais e das mais diversas formas. Então, não é preciso mais fazer muito barulho. Isso nos deixa com uma incerteza sobre o fim do conflito. Ok, que haja um cessar-fogo e que os bombardeios físicos terminem, mas o que garante que nesse ambiente virtual, invisível, a guerra também vai ser interrompida? Então, Colombo, esse assunto vai abrindo abas para a gente conversar aqui por horas, abordando, por exemplo, toda a cadeia de suprimentos dessa indústria de tecnologia, o papel dos padrões abertos nesse contexto, a importância das criptomoedas. Não falta assunto, a gente pode seguir conversando aí, eu não sei como é que está o meu tempo. Não, acho que temos mais um tempinho, sim, até porque o assunto é super interessante, né, Patrícia? Eu queria saber se você acha, por exemplo, que diante desse cenário todo que você colocou para quem está nos acompanhando aqui, há a possibilidade de a Rússia começar a investir, independentemente de quanto tempo vai durar o conflito, em tecnologias próprias, para ter a sua própria realidade tecnológica, para não ficar dependente do resto do mundo, tipo rede social, rede de internet. Seria mais ou menos uma volta àquele status quo lá da Guerra Fria, né? Então, a Rússia bem que investiu sim em tecnologias próprias, então, como por exemplo, em relação aos servidores na nuvem, os players locais eles já têm grande relevância hoje lá, diferente de outros países, inclusive como o Brasil, que players de multinacionais, eles têm um grande papel aqui, mas eles não chegam ainda a ter uma autonomia total em sistemas integrados e fechados, como a gente vê, por exemplo, na China. Agora, eles estão buscando alternativas sim, e a própria criptomoeda é uma alternativa que está sendo apontada como uma alternativa ao sistema financeiro que está sendo bloqueado. Então, é importante a gente acompanhar de perto, porque isso está sendo feito, eles são uma potência, sim, tecnológica. É preciso a gente entender que, muito por conta, a gente vê o que aconteceu com a China, né? Eles têm uma língua completamente diferente, lógico, uma questão política muito fechada, e aí eles criaram aplicativos, sistemas financeiros, toda a parte tecnológica é muito fechada, eles não abrem para as empresas estrangeiras. A Rússia não conseguiu fazer isso dessa forma tão hermética, né? Então, eles sim seguem alianças e tentando se proteger dessa maneira, sim. Mas o que é interessante, Colombo, é que houve também os hackers do mundo inteiro se uniram contra a Rússia, e isso é interessante porque a gente não fala mais de um financiamento tão alto para que isso seja, para que essas pequenas ações sejam feitas, né? Elas vindo do mundo inteiro, por meio de hackers que estão espalhados por diversas geografias. É possível a gente ver ataques cibernéticos de grandes proporções também contra a Rússia, né? Patrícia Travassos, especialista CNN em tecnologia e inovação. Obrigado, Patrícia. Até a próxima, hein? Obrigada. Até semana que vem, Colombo. Obrigada.